Mateus 24, 14. Diz o seguinte: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, a toda a gente, então virá o fim. O evangelho do reino será pregado para depois vir o fim. Que evangelho é esse? O evangelho do reino. O evangelho do reino, ele aponta para o reino do céu, o reino de Deus implantado aqui na terra. É um reino terreno, o qual é a esperança de Israel. É um reino aqui na terra. Então, foi pregado este evangelho, o evangelho do reino. Ele começou com João Batista e terminou com Jesus. Mateus capítulo 4, verso 23, está dizendo o seguinte: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestas entre o povo. Mateus 9, 35. E percorria Jesus toda a cidade e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. O evangelho do reino Mateus 24, 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui é salvação física, é uma salvação para o homem entrar no reino de Deus aqui na terra. É um reino terrestre. Então aqui em Mateus está dizendo: e este evangelho do reino será pregado. Será pregado. Por que será pregado? Se Jesus vinha pregando. E ele aqui agora falando de profecias do fim dos tempos para os seus discípulos, não foi para os apóstolos. Os apóstolos aqui em Mateus 24 ainda era discípulo. Discípulo é seguidor, não é apóstolo. Os discípulos aqui foram apóstolos depois da ressurreição de Cristo. E depois da ressurreição de Cristo, os apóstolos receberam a ordem para pregar o evangelho da graça, não o evangelho do reino. Esse evangelho do reino, ele parou com a morte de Cristo. Então, eu costumo dizer que o relógio de Deus para com Israel, para com suas profecias a respeito do reino terrestre, da grande tribulação, de tudo aquilo, todas as profecias que estão aqui no capítulo 24 de Mateus, parou. O relógio de Deus parou e entrou a graça. Está escrito, está escrito em Romanos capítulo 11. Está escrito o seguinte, 11:25. Porque não quero, irmão, que ignore este segredo. Para mim, isso aqui foi o maior segredo que muitos irmãos ainda não sabem. Foi revelado ao apóstolo Paulo. Nem Jesus, na qualidade de homem, sabia desse segredo. Esse segredo foi revelado a Paulo por Jesus Cristo, mas já ressuscitado. Romanos 11:25. Porque não quero, irmão, que ignore este segredo, que o endurecimento veio em parte sobre
Israel, até a plenitude dos gentios haja entrado. Quer dizer, quando os gentios tiveram acesso à salvação eterna em Cristo Jesus, o relógio de Deus para com Israel parou. Aí o evangelho do reino parou. Por isso que lá em Mateus 24:14 está escrito que o evangelho será pregado. E este evangelho... Eita, caiu aqui bem. E este evangelho do reino será pregado. Será pregado. Será pregado quando? Na grande tribulação. Que o nome aqui em Mateus é a grande aflição. Como nunca houve que essa grande tribulação, que aqui está escrito aflição, se Deus não tivesse abreviado esses dias, então nenhuma carne se salvaria. Quer dizer, este evangelho vai ser pregado na grande tribulação, será pregado na grande tribulação. Aqui em Mateus 24, o que estava em vigor era o evangelho da graça. O evangelho da graça. Então, Mateus 24:34 está dizendo: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Inclusive a vinda de Jesus Cristo. Aí está dizendo, essa geração, que geração? Aí o irmão pode dizer que Jesus veio no ano 70, aí cita esse versículo aqui, ó, geração. Não, isso aqui é a geração da grande tribulação. Não é a geração nem dos discípulos e nem a geração dos apóstolos. Porque a geração dos apóstolos está escrito sobre uma tribulação, que é Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. E aqui Romanos 8:18 fala: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que vem nos há de ser revelada. Quer dizer, Mateus 24 tem a geração dos discípulos, não é dos apóstolos, tem a geração dos discípulos. Aí vem a geração dos apóstolos, que está escrito, acabei de ler aqui agora em Romanos 8:35. E a geração dos que vão passar na grande tribulação. Aqueles que vão passar na grande tribulação, eles vão ver a vinda de Cristo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração? A geração da grande tribulação. Não é a geração nem dos discípulos, porque a geração dos discípulos, eles passaram pela uma tribulação chamada aqui 8, mas todas essas coisas são o princípio de dores, mas ainda não é o fim. Essa tribulação que eles passaram aqui no capítulo 24 até o verso 14, foi a queda de Jerusalém, a destruição da cidade, e Israel sempre vem passando em tribulações.
Dentro de Israel existe que eles passam em tribulações, mas a grande tribulação é diferente. A grande tribulação é diferente. Porém, Jesus Cristo ainda não veio como rei para estabelecer um reinado aqui na terra para Israel. E a igreja, os membros da igreja, que sou eu e é você, meu irmão, não está esperando a vinda de Cristo, está esperando o arrebatamento, se estiver vivo. Se não estiver vivo, vai ressuscitar. Amém?